Quando você vai inserir o seu arquivo, nas nossas dicas avançadas aqui de importação, de inserção de arquivos, existem duas opções, Link CAD e Import CAD. Tá? Importar, vincular CAD e importar CAD. Quando você clica aqui no Link CAD, você tem várias opções. Tá? Primeiro, deixa eu falar um pouco sobre o seu arquivo DWG que você precisa trazer para o seu Revit. Tá? Primeiro, quando você estiver trabalhando com Revit, evita esse tipo de coisa aqui. Ó. Só dá para ver na miniatura, não dá para ver muito grande aqui, mas dá para vocês terem noção do que eu quero explicar. Não tragam pranchas inteiras com cotas, com escalas diferentes, com fachadas, cortes, plantas, opções, enfim. Simplifica o seu arquivo. Tá? Se você está trabalhando com uma casa, dá um Ctrl C somente na planta baixa dessa casa. Tá? Inicia um arquivo novo e aperta Ctrl V nesse arquivo novo. Ah, eu não posso só deletar o que está ao redor, não? Pode sim, mas é mais recomendável e melhor, dá mais certo se você fizer assim. Você dá Ctrl C só na planta baixa, abre um arquivo novo no AutoCAD e dá um Ctrl V nesse local novo. Tá? Quando você der um Ctrl V, é interessante que você digite o valor 0,0,0. Tá? O que é que ele vai fazer com isso? E aperta Enter. Ele vai colar aquela planta baixa na origem do AutoCAD, no 000, lá onde fica aquele XYZ, lá na origem mesmo. Tá? Isso é outro ponto muito importante. Tá? Quando vocês estão trabalhando com CAD, nem todo mundo se preocupa em iniciar a partir da origem. E quando você importa um arquivo do DWG dentro do CAD e ele está muito longe da origem, quando você clica aqui no CAD, do Revit, na sua área de trabalho, e você digita ZA para fazer um Zoom All, um ZED, Zoom Extents, ele vai ficar alguma coisa assim, ó, ele vai dar um zoom gigante na tela, seu projeto vai estar lá no canto e lá em cima, em algum ponto, você vai achar que é uma sujeira no seu computador, às vezes vai tentar limpar a tela e não limpa, é o seu arquivo do CAD. Tá? E às vezes você diz, Alan, importei aqui e não aconteceu nada. Não está aparecendo aqui o meu arquivo do CAD. Provavelmente ele está lá no final do universo, lá em Marte quase, praticamente. Então, simplifica. Traz só a planta baixa. Esquece fachada, esquece corte, esquece as plantas que você não vai usar. Tá? E até se for o caso, tira também, antes disso, as achuras, tira os blocos, deleta isso aí tudo e traz ele bem limpinho aqui para o Revit, porque vai ficar bem leve, vai ficar bem fácil de trabalhar, vai ficar bem fácil de você editar o seu arquivo, de você construir por cima e de você trabalhar da maneira mais produtiva, eficaz e direta possível. Tá? Então a primeira dica que eu dou é essa daí, simplifica o seu arquivo DWG antes de importar. Ah, Alan, mas meu professor, outro professor meu, me ensinou que se eu marcar aqui a opção, ó, manual centro, eu consigo centralizar melhor o meu arquivo. Sim, com certeza, então ele ensinou corretamente. Por padrão, eu simplesmente, direto ao ponto, eu mostro que você simplesmente mude a unidade para metros e clique em abrir. Tá? Beleza, ele vai trazer a origem para a origem. Mas uma maneira interessante para facilitar a sua importação é fazer assim, ó. Você marca aqui, ó, manual centro, clica em abrir o arquivo. Ele está dizendo que já existe o arquivo, então deixa eu importar outro. Esse arquivo que já está importado aqui. Eu vou importar esse aqui, projeto 2. Importei o arquivo com o manual centro. Ó, ao invés de ele simplesmente importar manualmente, você posiciona esse arquivo do jeito que você quiser. Tá? E aí, bom, fiz a importação do meu arquivo. E se você importou a origem para a origem, por padrão ele vem com esse botãozinho aqui, ó, parece um alfinete, que se você clica nesse alfinete, você pode abrir o arquivo. Você pode, aliás, você pode permitir que você mova o arquivo para qualquer local. Tá? Então eu costumo mover a minha planta baixa, às vezes ela importa aqui, eu costumo importar esse meu arquivo e mover depois para ele ficar centralizado aqui, ó, entre as duas linhas de corte. Alan, mas aqui não tem nenhuma indicação de onde é que fica o corte. Beleza, não precisa. Você pode colocar ele aqui, você pode colocar ele aqui, onde você quiser.
desde que as duas linhas de corte estejam marcadas dentro do projeto, tá? Porque isso é quem está gerando os desenhos automáticos. Feito isso, clica aqui no alfinete de volta para prender, para você não mover mais sem querer esse arquivo. Se você moveu, se você importou manualmente, você tem que clicar no pinzinho aqui em cima, ele vem aberto já. Aí você tem que prender aqui na mão, tá? Ok, outra coisa importante. Qual a diferença entre vínculo de CAD e import CAD, importar CAD? A diferença básica é que você vinculando o arquivo, você linkando o arquivo, você mantém a referência junto com o seu arquivo DWG lá do seu projeto. Então, se você muda uma cor de um layer, se você deleta alguma informação, se você puxa uma parede para lá, para cá, então ele atualiza já automaticamente aqui também, tá? Não automaticamente, você precisa recarregar a família, você precisa atualizar o seu link aqui ó, em Manage Links e clicar aqui ó, Reload. Mas ele já atualiza, você não precisa reimportar. Então, normalmente eu prefiro linkar. Eu só trago pelo importar nas situações em que eu quero trazer um bloco 2D de uma, sei lá, um sofá que eu baixei lá nos meus blocos de CAD e eu não tenho no Revit, eu quero trazer um bloquinho 2D, de um layout, por exemplo. Aí, ok, você pode importar essa família aqui, porque importando, você consegue explodir o seu desenho, enquanto que ele linkado, você não consegue explodir o desenho, tá? Então é bem importante que vocês façam isso daí também, tá? Vocês entendam essa diferença aí, caso vocês queiram explodir, precisa ser importado. No link CAD e no import CAD, essa tela é igual, tá? O que é que pode ser trabalhado aqui de maneira interessante ainda para vocês? Primeiro, se vocês marcarem essa opção aqui, ó, Current View Only, é apenas vista atual, não sei se essa é a tradução em português, apenas a vista ativa, ele vai importar o arquivo somente neste local. Se você for no 3D, se você for na planta baixa do pavimento 1, qualquer outro lugar, ele não vai aparecer. Simplesmente assim. Mas, apesar de interessante muita gente usar, é coisa minha, eu não gosto muito de usar. Eu prefiro que ele fique visível mesmo em qualquer lugar. E se você quiser, você vai lá e esconde com HH, tá? E volta com HR, tá? Então é isso aí. Fica mais fácil você deixar lá e você esconder quando não quiser, certo? Em relação às cores, percebam uma coisa. Ele está marcando aqui, ele está definindo a cor do meu projeto com um amarelinho bem clarinho e está difícil de conseguir visualizar esse arquivo, tá? Eu vou deletar o arquivo e vou reimportar. Para deletar eu preciso abrir o pino e limpar de novo. E vou mostrar aqui a opção, ó, se eu inverter as cores. Apto Mini Curso Revit, abrir. Se eu inverter as cores, ele está no modo manual. Então ele inverte, ele usa aquelas cores complementares que a gente aprende lá no primário. Verde, vermelho, eu não sei, não lembro não quais são, tá? Se eu errei aí, me perdoe. Laranja, roxo, não sei, enfim. Ele traz, então às vezes fica mais fácil você utilizar uma opção ou outra, tá? Ah, mas tem como mudar a cor do arquivo do CAD? Tem sim, com certeza vamos trabalhar com isso aí mais na frente. Mas é nesse pincelzinho aqui, ó. Você clica no CAD, clica no pincel e muda aqui a cor, tá? Não vou entrar nos detalhes para a gente não perder o foco. O que mais tem de interessante aqui? Você também pode trazer o seu arquivo preto e branco. Quando que isso é útil? No caso de você querer trazer um layout, um bloco 2D. Sim, somente nestes casos. Porque se você for trazer o seu projeto em preto e branco, vai confundir o que é parede do Revit, o que é parede do CAD, o que é parede de o que, achura de onde. Então simplifica a sua vida ou usa preservar para manter as mesmas cores ou inverte, tá? Os layers por padrão, ele traz todos os layers do seu arquivo. Como eu sugeri que você desse um Ctrl+C e Ctrl+V no seu arquivo, você não vai passar por isso. Mas se você está trazendo o arquivo bagunçado, é interessante que vocês marquem essa opção visível ou mesmo especifiquem somente os layers que vocês querem trazer, tá? Se você marcar e especificar, você vai perguntar aqui, ó, qual layer você quer trazer. Aí você pode marcar aqui, ó, checar nenhum e trazer somente as paredes, por exemplo. Tá? Então ele vai esconder todo o resto, ó, deixou aqui somente as minhas paredes. Então isso pode ser útil às vezes, quando o seu arquivo está muito bagunçado, tá?
Principalmente às vezes, se você marcar o visíveis, às vezes você tem algum layer escondido ou congelado que você não se atentou, mas ele está lá. E mais uma vez, você importa assim tal, marcando all, você dá um zoom, tá gigante, você sabe que não tem nada lá longe, mas tem num layer escondido, tá? Então faz as dicas do Ctrl+C, Ctrl+V, simplifica também. Metros. Ah, Alan, mas eu trabalho, você disse para importar em metros, mas eu trabalho em centímetros. Ok, galera, não se preocupe, isso aqui é a unidade do seu arquivo, do arquivo que a pessoa que fez o DWG executou. Se a pessoa executou em centímetros, então você marca aqui, ó, centímetros. Se a pessoa executou em metros, marca metros. Às vezes é interessante deixar aqui, ó, auto-detect, se você não tem noção exatamente da unidade que você importou. Se você importou de um jeito ou de outro e não apareceu nada e deu zoom e não aconteceu nada, dá um Ctrl+Z e refaz o processo. Ctrl+Z, repetindo, muito importante, não adianta você importar de novo o arquivo. Você precisa apertar Ctrl+Z, voltar e fazer tudo de novo, porque se o arquivo já está importado, você não consegue reimportar, tá? Então, normalmente eu marco metros aqui, e isso é muito importante. Se vocês esquecerem, vocês não vão ver o arquivo de vocês, tá? Aqui é a questão de como você vai trazer o arquivo, né? Centro a centro, origem a origem, de acordo com coordenadas compartilhadas, manual origem, manual centro. Eu costumo deixar a versão padrão aqui, ó, a opção padrão, que é origem para origem, ou manual centro. Tá? Você pode escolher trazer esse seu arquivo num outro nível, no nível do terreno, no nível do térreo, ou coisas assim. Tá? Então, se você importa o seu arquivo, ele aparece aqui as opções. Naquela hora, não sei se vocês perceberam, mas estava aparecendo o nível do terreno e térreo, porque eu estava lá embaixo. Ele só mostra visível aqui os níveis daqui para baixo. Como eu estou na cobertura, ele está mostrando tudo agora. Tá? Se marcar Orient to View, ele deixa visível também, deixa escondido nas outras vistas e visível somente nessa. Então, galeras, essas são as dicas de como a gente pode inserir e trabalhar com o nosso CAD. Só uma última dica importante aqui, ó. Você pode clicar também no seu arquivo do DWG e marcar, ó, delete layers, deletar layers. Se de repente você esqueceu de deletar alguns layers e trouxe muita informação, ou você não sabe o que é alguma coisa específica, você pode deletar algumas coisas. Por exemplo, deletar a achura do piso, ó, a floor pattern. Então, cliquei aqui, ó, ele vai deletar a achura do meu piso. Tá? Então, é uma coisa que vocês podem fazer também. Tá? Deletar diretamente por aqui. Ou vocês, se vocês não sabem qual layer está, você pode marcar aqui. Ó, clica no arquivo, clica no Carry, clica aqui no layout aqui, por exemplo, e marca aqui, ó, ou esconder ou deletar. Ele vai dizer que é uma linha, que não é um bloco, que está no layer tal, e que ele está por layer, por level, eu não sei bem o que é isso aqui, mas você clica aqui, ó, deletar, ele vai deletar tudo que está naquele layer específico. Beleza? Então, com isso, finalizamos nossas dicas de importação de arquivos DWG diretamente do CAD para você.